Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, especificamente, é meu dia solar 22532. Assim, a jornada do peregrino são faltantes 3035 dias solares. Hoje é meu ensaio 5 de fevereiro de 26, onde eu produzi 903 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, passamos a fragmentá-lo em dois movimentos. Uma discussão filosófica, psíquica, e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar através de 5 fontes. A primeira, Teurgia e a Alma, o neoplatonismo de Jâmblico, por Gregory Shaw. A segunda, Teeteto, um diálogo de Platão. A terceira, A Ciência como Vocação, por Max Weber. A quarta, Poimandres, pela cultura hermética, para tentarmos pensar. Fiz uma pequena falha aqui, porque eu coloquei também como minha fonte a nossa conclusão simbólica, né? Não, mas são 4 fontes específicas, essas 4 que acabei de narrar, e para tentarmos, né, essas 4 fontes, né, a gente transitou nelas nesse ensaio, né, através exatamente de fragmentos, né, para tentarmos pensar o movimento que desencadeou o aparecimento da figura antropomórfica, especificamente nesse orbe terrestre, há 2,2 milhões de anos atrás. E, por fim, apresentarmos nossa conclusão simbólica. Desta forma, como diz Sócrates ao jovem matemático Teeteto, sobre a natureza do conhecimento, questionando o que é a ciência ou o saber verdadeiro, abordando definições como percepção, opinião verdadeira e opinião verdadeira com razão, e confrontando o conhecimento com o relativismo, embora termine sem uma conclusão definitiva, ou seja, uma aporia. Ele afirma que possui a perplexidade, ele afirma para Teeteto que possui a perplexidade, e que essa é que dá origem de toda a filosofia, que é o Talmazen, que é um termo grego, né, que determina que se você não tem perplexidade, você não tem compromisso epistêmico. Então vamos fazer um comentário rápido aqui, né, do Sócrates dialogando com o Teeteto, né? É legal da gente poder fazer aqui esse comentário, né, e fica muito confortável, né, exatamente porque a gente está trabalhando em cima de uma obra literária, né, que é a obra do Platão, né, que é o diálogo que tem o próprio nome, né, Teeteto, né. E dentro desse diálogo, né, há todo um conjunto, né, de perguntas, de respostas, de debates, né, buscando exatamente a tentativa do conhecer. E olha que legal isso, né? Porque esse conhecer, né, por mais que a gente
não queira se prender, ele vai estar dentro de uma natureza limitada. Limitada pelo quê? Pelas condições naturais presentes, não só na estrutura órbica, na estrutura órbita destes, né, que ali se encontram, como também na capacidade de poder perceber o além. Então, o conhecimento ele vai acabar estando diretamente relacionado ao modus operandi, né, que não vai poder, vamos dizer assim, desencadear muito, tendo em vista essa dificuldade de percepção. E é claro, né, que a fala do Sócrates, né, qualificando exatamente, ou melhor, qualificando, né, exatamente uma ação dele, que é a ação de ficar perplexo, né? E essa perplexidade é que seria o mote, né, que é o Talmazen, né, que é o mote da possibilidade de entender algo. Porque se você não se perplexifica, você não vai conseguir, você vai tomar aquilo como uma caixa fechada e acabou. E você não entra dentro dessa caixa fechada. E aqui, né, especificamente, né, nesse diálogo, né, existe essa proposta, né? Tanto é que ela vai chegar numa aporia, que é a incapacidade de apresentar algo como uma, digamos assim, como uma resposta viável, né? É aquela condição que não há como explicar. E isso é legal dentro da filosofia. Por isso que a gente está tentando, né, fazer essas leituras, né, e trazendo essas leituras para pensar, né? E aí a gente trouxe o Platão, né, para dar a base inicial, né? E a gente está dando aqui um salto já, né? Qual é o salto que a gente está dando? A gente está dando já um salto para dentro de Weber, né? Para pensar, né? E hoje, o mundo cientificizado, que já sabe de tudo. Não é? A gente já sabe tudo, né? Supostamente você agora chega ali, pergunta qualquer coisa, né? Para uma tela de computador, né? Que recebe o nome de inteligência artificial. Ele vai te apresentar uma resposta. Você que não sabe nada, inevitavelmente vai tomar aquilo como verdadeiro. Pô, realmente é, né? É isso. E vai se pautar nisso para apresentar um debate. Mas você foi a fundo realmente nessa informação que você perguntou? Não, porque nós somos superficiais. Eu, particularmente, sou muito superficial. Né? Ou seja, as minhas dotações, elas são dotações superficiais. Né? Eu não consigo ir muito adiante. Então, as aporias, para mim, elas se apresentam muito mais fácil, porque eu não tenho capacidade de ir mais fundo, ir mais dentro, né? Me lançar efetivamente no problema, né? Na discussão. E é isso, né? E é dentro dessa situação que a gente trouxe esse ensaio, né? Para fazer um debate, né? Então hoje o mundo cientificizado, que já sabe de tudo, não fica perplexo ao ver nada. Não é, gente? Chega ali e pergunta para IA e a IA vai responder. Você fala, pô, show de bola. De onde é que esse cara tirou isso? De onde é que veio isso, cara? Perplexidade. Né? Logo, nós perdemos o aprofundamento com teorias metafísicas, né? E ideias filosóficas. Nos primórdios da nossa ancestralidade, que é aqui o nosso mote, né? De onde é que veio esses caras, cara? De onde é que vieram esses caras? Onde os nossos povos primevos tinham uma relação encantada com a própria natureza e o mundo. Onde o divino, o sagrado, estava na natureza. E a natureza era respeitada. Pontozinho rápido, olha que legal, né? Estamos trazendo a perplexidade para esses nossos antepassados, né? Poder perceber algo que estaria no externo. Mas, pô, como é que vai perceber se algo está no externo se já estava lá antes, cara?
Então, o processo de percepção, ele vai dar exatamente dentro dessa perplexidade, de você tentar ir mais a fundo naquele mote específico para, de alguma sorte, criar uma epistemologia, né? Criar algo, né, que possa ser suscetível de você ensinar a outro. Eu fiz isso assim, assim, acompanhei isso assim, assim, cheguei a essa conclusão. Né? Epistemologia. Então, especificamente, estamos caminhando, né? Para pensar, né? De onde é que esses caras vieram? Né? O divino sagrado estava na natureza, e a natureza era respeitada, como o próprio Max Weber coloca no seu conceito de desencantamento do mundo. Max Weber trabalha esse conceito, né? Especificamente na obra, né, que a gente citou aqui, Ciência como Vocação. Nós transformamos a natureza numa matéria morta e, consequentemente, perdemos a nossa conexão anímica. Por isso, talvez hoje tenhamos um acúmulo maior de sintomas de doenças. Doutor, hoje, como o grau das doenças são extremamente específicas, elas já existiam antes? Elas passaram a existir só agora? Ou agora elas estão recebendo uma nova, vamos dizer assim, delimitação ou especificação? Né? Por quê? Porque alguém está se debruçando sobre isso, né? E ao se debruçar sobre isso, vai gerando novos desdobramentos, né? Novas situações diferentes, né? Que nem, vamos pensar assim, né? Ansiedade, distúrbio do pânico, Burnout, e tem uma outra que é bem nova também, agora que me fugiu. Ou seja, todas elas estão numa linha psíquica, cara. Numa linha psíquica que, tudo bem, né? Freud se debruçou primeiro, Jung depois se debruçou, Adler também se debruçou, né? Muitos outros seguidores vieram depois, Lacan, né? Mas se debruçaram sobre algo que já era existente. O Nietzsche escreve isso, pô. O Nietzsche escreve. Qual filósofo antes de mim pensou isso? E o Nietzsche é antes desses caras todos, pô. Mas ele não está fazendo psicologia. Até porque psicologia não existia. Né? Ele está falando de filosofia, que é a mãe, né? Que é aqui, né? É o grau da perplexidade, né? Vou me debruçar sobre o problema para poder entender o problema, né? De onde é que ele vem, por que ele vem, né? E assim vai. Né? Estamos tentando encadear aqui as nossas ideias, né? Temos um acúmulo cada vez maior de sintomas, de doenças, porque talvez assim o indivíduo tenha a possibilidade de se conectar consigo mesmo. Através de onde? Dos sentimentos, né? Estou vivendo exatamente isso, então vou ter que me conectar com isso, vou ter que abraçar isso, né? Proposta junguiana, né? Para ressignificar, né? Vou pegar a minha sombra, né? E vou conhecer a minha sombra para poder trazer ela para dentro dessa situação que eu vivo aqui. Não, ela não vai ficar mais à margem, né? É o processo da individuação, né? E possibilidade de se conectar consigo mesmo e de refletir sobre sua visão de mundo, sobre suas crenças e perceber que muitas vezes ele está repetindo um padrão que não é saudável para ele, que é limitante, que leva-o para uma situação de cronicidade patológica. Olha que legal. Então, a proposta da alma na filosofia antiga, né? E aqui a gente mais uma vez, né, dando asas à nossa epistemologia, né? Porque a alma para a gente é o triburt, né? Não o triburt indiano, né? Ou seja, é a mônada, né? O dual, Atma e Buddhi, e o etéreo, né? Manas, né? Que vai acompanhar essa mônada, né? No processo de, vamos chamar assim, né?
não é de evolução, né? É de ressignificação dessa consciência que habita aqui agora, né? E que vai levar toda essa informação na mônada, né? Para um conhecimento acima, né? Então, esse autoconhecimento acaba sendo de todos, né? Não só do uno, né? Mas da coletividade. Por isso, né? Blavatsky tece bem isso, né? Que não podemos chamar de o meu Atma, o seu Atma, né? O meu Budi, o seu Budi. Por quê? Porque ele tem vamos dizer assim, uma constituição coletiva, né? É a centelha divina, né? Budi é o transportador, né? Atma é a centelha, né? É a vibração única que veio de uma estrela fixa. Veio de uma estrela fixa. Ela não foi... vou inventar agora, não. Tem um procedimento, né? Então, esse procedimento lá, né, dessa materialização da estrela fixa, obrigatoriamente está no mundo temporal. Não é mais um mundo eterno. Não é mais. É um mundo do tempo. Por isso, a constituição física, né? E a capacidade de percepção dessa constituição física que nós aqui possuímos, né? Não tamanhamente delimitada. Usamos hoje alguns observatórios, alguns telescópios que vão mais adiante da nossa capacidade, mas tem a mesma proposta desse pequeno elemento que todos nós, enquanto, vamos chamar assim, né, capazes, né, de poder usar, né, essa faculdade, né, que a gente chama de visão. Então, a proposta da alma na filosofia antiga era uma dinâmica de conquista e de triunfo cósmico. Segundo o platonismo, a alma estaria decaída na geração. E aqui a gente já começa a pensar, né? Porque a gente não está falando aqui no antropos, em primeiro lugar, né? A gente está falando energético, né? Atma, Budi e Manás. Estamos falando de energético. Não estamos falando de fórmico. Fórmico só vai surgir abaixo disso, né? Que vai surgir em Kamarupa, né? Que é o Manás inferior, né? E que vai surgir de uma forma ainda não, como é que eu vou chamar? Não material, mas elementar, né? E a forma mais elementar é, especificamente, né, do chakra plexo solar, né, que me fugiu, mas eu vou trazer ele aqui rapidinho. Cadê você, plexo solar? O Linga Charira. O Linga Charira. Plexo solar. Manipura. Corpo astral. Ou emocional. Ligando o Manipura, plexo solar. Então, cara, exatamente, esse corpo, ele tem o molde daqui. E ele é do elemento, especificamente, fogo, né? Manipura é elemento fogo, é. Manás inferior, Kamarupa, é elemento rei nominal. Né? Então, dessa forma, especificamente, a gente já começa a pensar em forma. Né? Então, segundo o platonismo, a alma estaria decaída na geração, onde ela precisaria se salvar do seu próprio mundo. Já a filosofia hermética, expressa aqui no início, né, a gente está pensando já no Poimandres, né, expressa aqui no início, o início a gente colocou em letras garrafais e aspeados, né, para pensar o que seria o início. Né? É o início do quê? Né? Então, estamos aqui já com uma certa composição que não é o início do início, né? É o início de uma formação, de uma forma. O ser humano imortal, também letras garrafais, né? Caixa alta e aspeados, resolve espiar a natureza inferior, que é a catabase, ou seja, descida em grego. Entendido como um conceito mitológico e literário que designa a descida de um herói ou deus ao mundo inferior. Olha que legal, hein? Gostou dessa parte aqui, né? Isso aí é filosófico, né? Mitológico literário. Né? A descida de um herói ou deus. Herói ou deus.
Estamos aí já na linha da suposta, né, imortalidade. Ao mundo inferior. Mas que mundo inferior é esse? Ó, seria, vamos dizer assim, o mundo dos contratos, o mundo das ocorrências, né? Porque no mundo superior não vai ter contrato, não vai ter ocorrência, né? Supostamente. Né? E aí não podemos também entrar por faltar elementos básicos para a gente construir uma epistemologia. Então aqui, né, dentro da ideia, né, de catabase, né, o mundo inferior seria o submundo, ou o reino dos mortos. Olha que legal, o reino dos mortos. Mas cadê o reino dos vivos? Existe o reino dos vivos? Não seria aqui mesmo o reino dos vivos? Não, porque aqui a gente já está entrando num processo de descida maior ainda, né? Olha que legal. Por quê? Porque o reino dos mortos são daqueles que vão morrer, pô. Não são daqueles que vão viver. Então nós somos o reino dos mortos, pô. Por quê? Porque nós somos vivos. Fora disso, não é o reino dos mortos. Porque esses caras não vão poder morrer de novo. Quem são esses caras? São as energias, né? Complicado, difícil, a pampa mais real, né? Submundo, reino dos mortos. E seu posterior retorno. Olha que legal. Comum na literatura antiga, o motivo visa obter conhecimento. Olha que legal, hein? Obter conhecimento, epistemologia, hein? Ou realizar uma missão, frequentemente acompanhado por uma anabase. O que é? A subida em grego. Então, catabase e anabase. Cujos exemplos clássicos encontramos em Odisseu, no livro 11 da Odisseia, Orfeu, tentando resgatar Eurídice, Enéas, na Eneida de Virgílio, né? E Dante, tá ali, né? Na Divina Comédia, que eu leio todo dia. Tudo isso porque parece que existe uma geografia metafísica nos textos herméticos, pois, segundo o Poimandres, né, um dos mais famosos textos herméticos, onde esse próprio Poimandres, na cultura hermética, era entendido como uma espécie de deidade, ou seja, um deus, responsável pela mente e pela luz da alma na humanidade. Pela luz e a mente da alma na humanidade. Não é em outro lugar. Da alma na humanidade. Então é específica. Não, Poimandres está diretamente relacionado a esse movimento. Mas é uma deidade. Está aqui, né? Um deus ou e me fugiu aqui, um herói. Um deus ou um herói. Visto sob a forma de um dragão sagrado para os alquimistas. Olha nós aí. Ele abria as portas do mundo invisível para os homens. Por isso também é chamado de o dragão da sabedoria. Olha que legal. Esses homens que a gente está trazendo aqui no Poimandres seriam, né, supostamente esses humanos. Né? Mas de onde é que eles vieram, cara? De onde é que eles vieram? A formação deles é aonde? Aqui. Ah, o estágio evolutivo. Ótimo. Ótimo, sensacional. Mas como é que você vai trabalhar essa evolução com a chegada de uma forma mais aprimorada? Como é que é isso, cara? Como é que é isso? Obrigatoriamente está no mundo da mente, que é a nossa grande base aqui. Né? Nesse texto expressa que, detendo completa autoridade sobre o mundo dos mortais e animais irracionais, esse ser humano imortal, caixa alta, aspiados, atravessou a estrutura e espreitou através da harmonia, exibindo para a natureza inferior a bela forma de Deus, também caixa alta e aspiados. Então é aqui que começa esse romance cósmico, né? A gente está romantizando, né, para trazer algum tipo de epistemologia que a gente possa trocar. Né? Esse ser humano imortal, caixa alta, aspiado, enxerga Deus na matéria. Porque ele não pode se enxergar. Olha que legal! Como ele não pode se enxergar? Ele não pode se enxergar, pô, ele é energia. Como é que ele vai se enxergar? Então ele vai ter que enxergar o outro. E esse outro que aqui ele está espiando,
seria a matéria. E ele entende como é Deus na matéria, né? E a matéria, por sua vez, né? Estaria a matéria. Também consegue enxergar Deus. Olha como. Mas essa matéria, ela é racional? Não sei te dizer. Então como é que ela consegue enxergar Deus? Por vibração? Não sei. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Da mesma forma que a gente pode, epistemologicamente, né, pensar o girassol. É uma flor. Ou seja, está no mundo vegetal. Mas ele vira na direção do sol. Por quê? Porque ele reconhece. O quê? A luminosidade. Podemos imaginar, não, ele raciocina. Não, ele raciocina. Não, tem uma vibração, pô. Existe uma vibração que nós podemos perceber através da faculdade que a gente tem, né, da visão. Mas, e aí, o vegetal não tem a faculdade da visão. Então, como é que é a percepção? Não existe? Claro que existe. Só que a gente não tem ainda a capacidade, pelo menos eu, né? Eu não tenho ainda a capacidade de pré-determinar qual seria essa. E assim vai. Enxerga Deus na matéria, a matéria também consegue enxergar Deus. Então, o que foi engendrado é um ser híbrido, um ser que vive dúbio na vida, tem seus valores éticos, virtuosos, que é o instinto anabásico, querendo surgir na vida para subirmos e retornarmos à celestialidade, mas também um instinto catabásico, que os pede para alimentarmos mais e mais a materialidade. Nossa conclusão simbólica seria, grosseiramente, poderíamos pensar que ver a matéria de cima é como se fosse ver o divino desmontado. E encarnar na vida é se comprometer com a tarefa de montar as partes de Deus para promover seu autoconhecimento. Conseguimos determinar? Conseguimos não. Chegamos numa aporia. Não conseguimos te dizer, né, porque há 2.200.000, né, a forma humana se apresentou. Não conseguimos. É uma aporia. Fizemos todo esse translado aqui de 903 palavras para chegarmos numa aporia. Então, nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pela Senhora do Tempo pessoal, Lua, por isso Senhora, vibralizando a área da vida representada na casa 3 da mandala elétrica pessoal. Ambos, tanto a Lua como a casa 3 da mandala elétrica desse peregrino que vos fala, magnetizado pela essência do número quântico 8. Esse para toda a coletividade, né, das consciências presentes no orbe, né, a data de hoje, 05 de fevereiro 26. Com irradiação da lua cheia índigo, energizando o chakra frontal ágina, ponto de ligação do corpo búdico, o Budi. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então, adquire nossa mais recente produção, o plano prático de individuação num processo, plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano, é claro. Disponível no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveite e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, hein, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique, aquele ali, ó, para em contexto terapêutico acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Você me vê no próximo vídeo.